Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está conectado agora comigo nessa leitura. Mais um dia para agradecer a nosso Deus, mais um dia para louvar e exaltar o seu santo nome, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus abre caminhos e derruba muralhas. Pai amado, muito obrigado por mais um dia na tua presença, coberta com o sangue de Jesus do alto da cabeça à planta dos pés, revestida com a armadura de Efésios 6. Cubro meus filhos, meus irmãos, minha família toda, Pai. Meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, minhas netinhas, meus pais que estão em Cabo Verde, todos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Pai querido, blindo a minha mente, a minha casa, minha família, blindo a mente dos meus filhos, Pai, a casa do meu filho, a casa dos meus irmãos, o quarto do meu outro filho, Pai, a casa dos meus pais, todos blindados, tudo que pertence a nós, com o sangue de Jesus. Abençoe a cada pessoa que está aqui conectado conosco, Senhor, para essa leitura. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença em concordância, com o coração grato pela oportunidade de continuar aprendendo a Tua palavra. Senhor, obrigado, porque cada página da Bíblia revela o Teu amor, a Tua fidelidade e, sobretudo, o Teu plano de salvação para toda a humanidade. Pai querido, pedimos que o Teu Espírito Santo, que Ele possa falar profundamente aos nossos corações enquanto meditamos em Josué 4, 5, 6. Abre o nosso entendimento, tira toda a distração e, Senhor, abre o entendimento de todos para compreendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que esta palavra fortalece a nossa fé, renove a nossa esperança e nos conduza a uma vida de obediência. Retira toda a distração, toda a ansiedade, toda a preocupação que possa impedir nessa manhã, cada pessoa que está aqui, ou eu mesma, de ouvir a Tua voz. Que este tempo seja um verdadeiro encontro contigo, Pai. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus, aleluia. Irmãos, no estudo anterior, Josué 1, 2, 3, que já está no canal, nós vimos Deus preparar Josué para liderar Israel, e a fé de Raabe também, nós temos visto, né, na leitura anterior, e também vimos os preparativos para poder atravessar o rio Jordão. Amém, irmãos? Olha, hoje nós veremos o cumprimento dessa promessa, veremos o povo que atravessa, o povo atravessando o Jordão em terra seca, e Deus estabelece memórias para que as futuras gerações nunca esqueçam os seus feitos. Israel renova a aliança por meio da circuncisão e da celebração da Páscoa. E finalmente, pessoal, o povo presencia um dos maiores milagres do Antigo Testamento, que é a queda das muralhas de Jericó. Irmãos, em Josué 4, assim que todo o povo atravessou o Jordão, Deus ordenou que fossem retiradas 12 pedras do leito do rio. Essas pedras seriam um memorial permanente, e sempre que as futuras gerações perguntassem o significado delas, os pais deveriam contar como Deus abriu o Jordão para que Israel pudesse passar em terra seca. Isso nos ensina que Deus deseja que seus milagres sejam lembrados e transmitidos às próximas gerações. Irmãos, uma fé saudável não vive apenas de experiências do passado, mas também não as esquece. Pessoal, depois da travessia, Deus conduz o povo a um tempo de consagração. Os homens não circuncidados, conforme a aliança estabelecida com Abraão, né? Em seguida, pessoal, Israel celebra novamente a Páscoa. É um momento marcante, porque o maná deixa de cair e o povo começa a alimentar dos frutos da terra prometida, terra que mana leite e mel.
Isso revela uma mudança de fase, pessoal. Deus continua sendo provedor, mas agora de uma maneira diferente. E no final do capítulo, Josué encontra o comandante do exército do Senhor. No final do capítulo, ele compreende que aquela batalha não pertence aos homens, pertence a Deus. E em Josué 6, chega o momento da conquista de Jericó. Humanamente falando, pessoal, a cidade era praticamente impossível de conquistar por conta daquela muralha. Mas Deus, ele entrega uma estratégia que não faz sentido aos olhos humanos. Durante 6 dias o povo deveria dar uma volta ao redor da cidade. Imagina Deus falando com você: sai da tua casa e dá a volta da cidade de Paierne. Eita glória! Irmãos, para deixar bem claro, eu já dei volta da cidade de Paierne. Justamente, eu tenho um testemunho maravilhoso. Eu já dei volta dessa cidade. Não tem um canto dessa cidade que eu não dei volta ainda. Eu já conheço todos os cantinhos. E Deus me deu esse lugar por herança. Eita glória, a promessa do Senhor. Irmãos, durante 6 dias, dando volta da cidade, e no 7º dia deveria dar a última volta, né? E ao toque das trombetas, e todos gritaram. E foi exatamente assim que aconteceu. Irmãos, as muralhas caíram, porque Deus lutou pelo seu povo. Raabe e a mulher prostituta e toda a sua família foram preservadas, mostrando que Deus honra aqueles que depositam nele a sua confiança. Pessoal, esses capítulos nos ensinam que Deus deseja que jamais esqueçamos os seus feitos, e os memoriais de Josué 4 lembram-nos da importância de contar às próximas gerações tudo aquilo que Deus realizou em nossa vida. Amém? Também aprendemos que antes das grandes vitórias, Deus trabalha primeiro no nosso coração. Israel precisou renovar a aliança antes de conquistar Jericó. E por fim, compreendemos que existem muralhas que nenhuma força humana consegue derrubar. Mas aquilo que é impossível para nós continua sendo possível para Deus. Medita em Lucas 1:37. Quando obedecemos a sua voz, Ele abre caminhos onde não existe caminho. Ele derruba barreiras que pareciam intransponíveis. Irmãos, gole da Celeste no final do vídeo. Não pode faltar esse gole. E vai ter que tomar ele bem quentinho. Capítulo 4, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntaram dizendo: que vos significam estas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão foram contadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara. E levantaram 12 pedras do meio do Jordão,
como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, aos campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber os vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco em Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos. Para que todos os povos da terra conhecem que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Capítulo 5. Circuncisão dos filhos de Israel. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gilgal Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até que se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, e estes Josué circuncidou, porquanto estavam circuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada, toda a nação ficaram no seu lugar no arraial, até que
sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Celebra-se a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram no fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães, asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Deus aparece a Josué. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Capítulo 6. A destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei, os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre do carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e retaguarda seguia após a arca. E as trombetas soavam continuamente, porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Aleluia. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes.
E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto da cidade havia destruíram totalmente, e a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentas. Raabe é salva. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, a sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara e a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levanta e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do teu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Aleluia, amém, glória a Deus. Irmãos, final desses 3 capítulos de hoje, 4, 5, 6. Amanhã teremos 4 capítulos, de 7 a 10. Gole da Celeste, toma bem quentinho. Talvez hoje exista um Jericó diante de você. Eu já tive tantas Jericó diante de mim. Pela graça de Deus, todos caíram. Irmãos, uma enfermidade, sei do que falo. Uma luta familiar, sei do que falo. Um problema financeiro, sei do que falo. Uma porta que parece fechada, também conheço. Lembre-se, Deus não pediu que Israel derrubasse as muralhas com a própria força. Ele pediu apenas que obedecesse a Ele, a sua palavra. A sua responsabilidade é caminhar em obediência. E a vitória, ela pertence ao Senhor, porque toda a glória é dele também. Pai querido, muito obrigado por essa palavra, por esse ensinamento. Obrigado porque tu continuas sendo um Deus que abre rios, derruba muralhas, abre mar vermelho, cumpre todas as promessas. Pai, fortalece cada uma de nós, cada pessoa conectada, cada membro da minha família, todos aqueles que acompanham esse estudo. Renova a fé daqueles que estão cansados, consola os que choram, e também visita aqueles que estão enfermos com a tua cura, Pai. Visita a minha vida, renova a minha estrutura, Pai. Tudo
o meu organismo, fortalece meus organismos, Pai, desensibiliza meu corpo de todas essas alergias, Pai querido, a cirurgia de veias foi avançado, Senhor, o Senhor vai adiante, eu entrego a Ti, Pai querido, restaura cada lar, restaura, salva os filhos afastados dos Teus caminhos e abre portas onde tudo parece fechado. Nos ajuda a caminhar em obediência, mesmo quando não compreendemos completamente os Teus planos. E nos dá um coração humilde para confiar em Ti acima das circunstâncias e para lembrar todos os dias dos milagres que já realizaste, Pai, em nossa vida. Senhor, abençoa cada família representada aqui, abençoa a minha família de longe, de perto, que a Tua paz reine em cada casa e que a Tua presença conduza cada passo daqueles que decidiram seguir a Cristo. Também abençoa cada um dos meus amigos que não se conectam, que não compartilham meus vídeos, familiares que nem sequer deixam like, não importa, Pai, atinge a vida deles, conforte o coração deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por Tua fidelidade e entregamos o nosso futuro em Tuas mãos. Que esse vídeo chegue à pessoa que o Senhor escolheu entregar, no nome santo e poderoso de Jesus. Irmãos, se este vídeo edificou a sua vida, essa leitura, esse ensino, edificou sua vida, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe este vídeo com familiares, com amigos e deixe seu comentário contando o que Deus falou ao seu coração através dessa palavra. E se você deseja conhecer um pouco mais do meu testemunho, dos milagres que Deus realizou na minha vida, adquira meu livro no Amazon. Da dor à esperança e de pé, apesar de tudo, celeste.a.cimedo com S, disponível no Amazon em qualquer parte do mundo. Oro para que essa leitura fortaleça a sua fé e lhe mostre que Deus continua transformando dores em esperança. Foi isso que Ele fez com a minha vida. Que Deus o abençoe ricamente nesse dia e todos os dias da sua vida. Até o próximo estudo da série A Bíblia Viva. Compartilhe.